Nas areias quentes do Oriente Médio, o poder crescia. Os califados islâmicos se expandiam, dominando povos inteiros. Mas sob o brilho dourado das mesquitas havia escuridão. Homens, mulheres e crianças eram reduzidos a mercadorias. Os escravos eram tratados como objetos descartáveis, e a dor deles ecoava em silêncio entre as dunas. Muitos eram capturados em guerras de conquista brutais. Africanos, europeus, persas e até asiáticos caíam nas redes. Ninguém estava a salvo da máquina de escravidão. O comércio florescia nas rotas do Mediterrâneo e do Saara. Cada vida tinha um preço, marcado em ouro e sangue, e quem se opunha era esmagado sem piedade. A imagem de caravanas longas, presas por correntes, crianças arrancadas dos braços das mães, sem retorno, homens obrigados a caminhar até desmaiar, mulheres vistas como troféus, vendidas em mercados. O deserto era testemunha de gritos sem resposta, e a areia guardava segredos de corpos abandonados. No coração do califado, o poder era sustentado por dor. A religião era usada como justificativa cruel. Aqueles fora da fé eram chamados de infiéis. E, por isso, podiam ser escravizados sem culpa. A lei do mais forte reinava sobre inocentes, e a vida perdia valor diante da ambição. Os sultões e califas enriqueciam com o comércio humano. O tráfico de pessoas se tornava uma indústria. Mercados fervilhavam de prisioneiros à venda. Alguns eram marcados com ferro quente. Outros eram mutilados para garantir submissão. Todos eram esmagados pelo peso da escravidão. Assim, começava a história não contada do desespero. Um mundo em que liberdade era luxo inalcançável. As correntes eram mais do que ferro, eram destino. Homens transformados em sombras de si mesmos. Mulheres reduzidas a instrumentos de prazer. E crianças arrancadas da infância para sempre. Nos grandes mercados, o leilão era espetáculo macabro. Corpos nus eram expostos diante de multidões. Os compradores avaliavam músculos, dentes e pele. Cada olhar reduzia a dignidade a cifras. Homens fortes valiam mais para trabalho pesado. Mulheres jovens, mais para a exploração sexual. Os chamados suki se tornaram celeiros de dor, escravos, amontoados como mercadorias sem alma. Muitos não sobreviviam ao transporte até ali. Eram tratados pior que animais nas caravanas. O desespero se estampava em cada rosto marcado, mas o ouro falava mais alto que a compaixão. Do norte da África, milhares de europeus foram levados. Do Sahel africano, milhões de negros eram vendidos. Até regiões distantes sentiram o peso das correntes. O comércio não tinha fronteiras, nem limites. Era uma rede global sustentada pelo califado, e a humanidade se perdia em cada transação. O Mediterrâneo virou mar de pirataria e medo. Navios sarracenos capturavam vilas inteiras na Europa. Homens eram levados para remar até a morte. Mulheres, destinadas aos haréns dos poderosos. Crianças, transformadas em servos sem identidade. Famílias inteiras eram apagadas da história. Os comerciantes falavam de riquezas, mas eram corpos. A vida tinha preço tabelado em praças de mercado. Alguns eram trocados por especiarias ou cavalos. Outros, apenas abandonados por não servirem mais. A morte parecia, muitas vezes, misericórdia, e a escravidão, uma sentença sem fim. Se o mundo observava em silêncio conivente. As rotas de escravos enriqueciam impérios. Os reis europeus muitas vezes fechavam os olhos, pois parte deles também lucrava com o tráfico. A dor dos cativos era moeda de poder, e o califado prosperava sobre escombros humanos. Os homens, escravizados, raramente viam liberdade. Muitos eram levados a trabalhos forçados brutais. Construções gigantescas erguiam-se sobre seus ossos. Cavavam canais, fortificações e palácios. O suor regava pedras, manchadas de sangue. E cada jornada era um passo em direção à morte. Outros eram vendidos como gladiadores ou soldados, forçados a lutar em guerras que não eram suas. Ou então,
usados como moeda de troca entre chefes. Suas vidas eram descartáveis, facilmente substituídas. Eram peças na engrenagem da expansão islâmica, instrumentos de poder sem direito de escolha. O destino mais cruel era o dos eunucos. Crianças eram castradas à força, sem anestesia. Poucos sobreviviam às mutilações. Os que viviam perdiam identidade e futuro. Eram destinados a servir nos palácios e haréns, guardando riquezas que nunca poderiam possuir. A vida de um homem escravo era marcada pela dor. Alguns eram chicoteados até perder os sentidos. Outros, mortos por tentarem fugir. Nenhuma lei os protegia. Nenhum direito os amparava. Sua humanidade era roubada junto com sua liberdade. E suas vozes se apagavam nos corredores do poder. Ei, as memórias desses homens foram apagadas. Seus nomes, esquecidos pela história oficial, mas os ecos de sua dor ainda sobrevivem. Nas ruínas, nas crônicas e nos testemunhos raros. Eles foram os construtores invisíveis de impérios e pagaram com sangue pelo luxo de seus senhores. Assim, o trabalho forçado sustentava palácios. Poderosos se vangloriavam de conquistas, enquanto os escravos desapareciam sem rastros. História escrita omitia seus sofrimentos, mas a verdade sempre ressurge das cinzas e revela os horrores de um passado sombrio. Para as mulheres escravizadas, o destino era cruel. Elas eram vistas como troféus de guerra, capturadas, exibidas e vendidas em mercados. O valor estava em sua juventude e beleza. Poucas eram destinadas ao trabalho doméstico. A maioria forçada à servidão sexual. Os haréns dos califas eram verdadeiras prisões douradas. Mulheres de todas as origens eram reunidas ali. Algumas sequestradas ainda meninas, sem escolha, vigiadas dia e noite por eunucos. Não havia afeto, apenas dominação e medo. E a palavra amor era proibida. A violência sexual era rotina silenciosa. Muitas vezes, as escravas eram engravidadas à força, seus filhos separados ou mortos ao nascer. Outras eram descartadas quando envelheciam. Reduzidas a simples peças de um jogo de poder, onde sua vontade jamais era ouvida. Algumas tentavam escapar do inferno dos haréns, mas a fuga significava tortura e execução. Honra dos senhores valia mais que a vida, e a liberdade era apenas um sonho, distante. O silêncio era sua única defesa, e as lágrimas, suas últimas companheiras. Crônicas relatam princesas cristãs e africanas, transformadas em prisioneiras dos palácios, forçadas a servir homens que destruíram seus lares. Carregavam cicatrizes invisíveis de humilhação e eram lembradas apenas como concubinas, um título que apagava suas histórias verdadeiras. Assim, as mulheres foram invisibilizadas na história. Suas vozes sufocadas pela opressão e sua dor escondida atrás de cortinas de seda. Mas a verdade não pode ser silenciada para sempre, pois cada lágrima ainda clama justiça contra os horrores que sofreram nos califados. As crianças eram as vítimas mais indefesas, muitas capturadas ainda nos primeiros anos de vida, arrancadas dos braços das mães sem piedade, forçadas a marchar por desertos intermináveis. Eram pequenas demais para entender a crueldade, mas já grandes demais para escapar dela. Alguns meninos eram vendidos como servos domésticos, outros treinados à força como soldados escravos. Conhecidos como mamelucos e janízaros, eram moldados em máquinas de guerra. Cresciam sem família, sem identidade. Eram privados de sua infância para sempre. Meninas tinham destino ainda mais cruel. Vendidas como concubinas ou esposas, forçadas, exploradas sexualmente antes mesmo da juventude. Algumas mortas pelo próprio corpo, frágil, outras marcadas para sempre pela violência, sem jamais conhecer a liberdade. Muitos pequenos não sobreviviam às jornadas, morrendo de fome, sede e exaustão. Seus corpos ficavam abandonados nas estradas. A escravidão infantil era aceita como norma e a morte era tratada como estatística, sem lágrimas derramadas pelos algozes.
Os que sobreviviam eram transformados em sombras, educados para esquecer suas origens, forçados a aceitar uma identidade imposta. Alguns se tornavam servos leais por medo, outros, guerreiros sem pátria e sem nome, todos marcados pelo trauma eterno. Assim, a infância se tornava um pesadelo, capítulo sombrio na história da humanidade, onde inocência era roubada como bem precioso e a liberdade nunca era concedida. As crianças foram fantasmas do comércio humano, apagadas pela ambição dos califados. Os califados se ergueram sobre correntes e sangue. Seu poder brilhou por séculos no mundo antigo, mas sob os palácios havia ossos esquecidos. Homens, mulheres e crianças sem nome, que pagaram o preço da expansão implacável e deixaram cicatrizes na história da humanidade. A escravidão islâmica não foi exceção isolada. Ela se estendeu por séculos, em várias regiões, do Oriente Médio à África até a Europa. Milhões foram esmagados pelo peso das correntes, e o silêncio apagou suas histórias verdadeiras. Mas a memória ainda resiste nos registros esquecidos. Os horrores cometidos não podem ser negados, pois foram testemunhados por cronistas da época. Relatos de mutilações, estupros e massacres. Ouro manchado de sangue circulava nos mercados, e impérios inteiros lucraram com a escravidão, enquanto as vítimas jaziam no esquecimento. Hoje, muitos tentam suavizar esse passado, mas a dor não pode ser apagada. As correntes podem ter se rompido, mas o eco dos gritos ainda ressoa. Recordar é um dever histórico, para que nunca mais se repitam tais horrores. A história dos escravos nos califados é um aviso de até onde a ambição pode levar o homem, de como a fé pode ser usada como arma e de como o silêncio fortalece a opressão. É um chamado para abrir os olhos e reconhecer a verdade escondida nas sombras. Assim termina esta narrativa dolorosa, um mergulho nas trevas da história, onde vidas foram esmagadas por impérios e a dignidade humana foi negociada por ouro. Mas cada voz perdida merece ser lembrada, pois só a memória pode trazer justiça eterna.